Bom, bom dia a todos aí. A gente agradece a participação de todo mundo, de quem já está nos assistindo também. E aí a nossa primeira pergunta, né, tem o tema que é o seguinte, né, sprinklers em estocagem não frigorificada. Depois nós vamos falar sobre os estoques frigorificados, né? Então assim, até fazendo um lembrete aí do livro que o João lançou em 2014 lá pelo Instituto ISB, a primeira pergunta é a seguinte: quais os conceitos básicos e as dicas excelentes, né, que você dá sobre a aplicação de sistemas de sprinklers em estocagens? E aí tem duas perguntas subsequentes. Então, primeiro é conceito básico e dicas excelentes que você dá, né, João? Lembrando aí o livro de 2014. E a segunda pergunta relacionada ao tema seria o seguinte: quando é necessária a utilização de sprinklers em REC, tá? E qual a dificuldade de tubulação em grelha em estocagem? Foi até algo que a gente debateu um pouquinho ontem no nosso teste de transmissão, tá legal? Então seriam esses dois complementos aí: utilização de sprinkler em REC, quando é necessário, e as dificuldades de utilização de tubulação na configuração em grelha, ou grid, né? Tá bom, João? Bom dia e obrigado pela participação de todos. Bom dia, Braulio, bom dia, colegas, bom dia, Jonas, bom dia, Tenente Corrêa, bom dia, Vitor, bom dia quem está nos assistindo aqui hoje. Braulio, vamos tentar ser o mais rápido possível, porque esse tema, estocagem, é um tema que gera muitas dúvidas. Então, eu tenho certeza que o chat aí vai estar bombando com muita dúvida, e a gente tem que tentar deixar um tempo aí bom para a gente discutir isso, tá? Pessoal, uma coisa que a maioria das pessoas que começa a trabalhar com sprinkler não sabe é que a aplicação de sistema de sprinkler em área de estocagem é quase que mandatória. Na verdade, o que acontece? Por que é tão importante o sistema de sprinkler numa área de estocagem? É porque a perda financeira geralmente é muito grande numa área de estocagem. Então, existe aí, além das exigências dos próprios corpos de bombeiros, que praticamente em todos os estados exigem a proteção por sprinkler nesse tipo de área, existe também exigência por parte das empresas seguradoras, tendo em vista a confiabilidade na prevenção de perdas com o uso de chuveiros automáticos, tá? Basicamente, Braulio, a melhor dica que eu dou para quem vai trabalhar com sistema de sprinkler em área de estocagem é entender efetivamente o que está sendo estocado, é estudar as mercadorias. Quando a gente pega, por exemplo, um supermercado simples, um atacadista que trabalha com poucas marcas, por exemplo, ele tem na ordem de 18 mil itens estocados, tá? Imagina um centro de distribuição de um supermercado atacadista que trabalha aí na faixa de 18 mil itens estocados. Esses itens vão óleo de soja, azeite, que são líquidos combustíveis, tá? Você tem aerosóis, que muitas vezes são os produtos de higiene e limpeza. Você tem, eventualmente, alguns líquidos inflamáveis. Você tem bebidas alcoólicas. E você tem também uma série de outros produtos, plástico, colchão, estofado. A análise dos produtos ela é extremamente importante para você definir como que você vai trabalhar o seu depósito, como você vai separar as áreas e como você vai proteger aquelas áreas. Falando especificamente em relação a outros temas aí que você trouxe de depósito, a questão, por exemplo, da grelha, né, que você comentou, que é uma coisa que muita gente pergunta, né, como é que faz, como é que não faz? Pessoal, o sistema de sprinkler em grelha, ele nada mais é do que um sistema de tubulações convencionais para aplicação de água no sprinkler. Só que a vantagem da grelha é que se você fizer um desenho à mão e simular a abertura de um bico de sprinkler, quando você tiver um sistema em forma de grelha, você vai perceber que todas as tubulações contribuem com água para aquele bico que foi aberto. Então, ele é um sistema hidraulicamente mais bem equilibrado e geralmente é mais econômico, principalmente porque áreas de estocagem a gente tem aí um fluxo de água muito grande passando pela tubulação, tá? E, Braulio, você me fez uma última pergunta que eu não estou lembrando Do qual é. hacking, sobre utilização dos Ok, bicos em hacking.
Pessoal, uma dica extremamente interessante, tá? Estocagem até 7,60 m, guardem esse número. Geralmente, a gente consegue dar soluções sem ter que trabalhar com sprinklers intra-rack. Estocagens, quando excede 7,60 m, o sinal tem que ficar amarelo, porque dependendo da tecnologia que você adotar, você pode ter a exigência de sprinkler em rack. Basicamente, se for tecnologia densidade área, que é o Control Mode Density Area, né? Porta-pallet até 760, você consegue critérios sem trabalhar com sprinkler em rack. Passou de 760, vai ter o problema, vai ter que usar o in-rack com essa tecnologia. Se a armazenagem for empilhada ou blocada, com essa mesma tecnologia, Control Mode Density Area, você consegue trabalhar com estocagens até 9 metros de altura, tá? Sem ter também, nesse caso não existe o rack para colocar o sprinkler, porque é uma armazenagem empilhada, tá? Quando a gente passa dessas alturas, 9 metros para empilhado e 7,60 m para armazenagem em racks, né? Pensem nas soluções de aplicação especial, os Control Mode Specific Application, que são muito interessantes com pé direitos até 12 metros, principalmente até 10,70 m, com o uso de bico K25 de cobertura estendida, tá? E acima de 12 metros, trabalha com bico SFR. Isso para evitar a instalação dos bicos intra-prateleiras, tá? Os in-racks. Bom, obrigado, João. Eu acho, esse assunto eu acho que ainda tem muito para falar. A gente até vai falar sobre o Control Mode no próximo tema, mas algo que eu acho que eu queria que o Vitor fizesse um comentário, com uma visão um pouco mais de como professor, vai talvez perceber onde que os alunos têm mais, onde estão os pontos de mais dificuldade nesse assunto. João, além do critério de altura, os meus alunos às vezes perguntam bastante se existem outros critérios, no caso, critérios acessórios que definiriam a exigência do sprinkler in rack. E aí tem um trecho do caderno, do datasheet da FM, que diz que a necessidade de sprinkler in rack depende de vários parâmetros, incluindo o tipo de commodity, a altura do teto, a fonte de água existente, porque o sistema Esker consome uma grandíssima quantidade de água, então, dependendo do volume de água existente, você não poderia usar não haveria possibilidade, a não ser que você instalasse um reservatório bem maior, presença de prateleiras sólidas e a largura e a localização dos espaçamentos livres entre as mercadorias. Então, além do critério de altura, existem outros critérios acessórios que podem levar à exigência de sprinkler em rack. É isso. Vitor, essa sua colocação é uma colocação extremamente interessante, porque geralmente as pessoas que não trabalham com estocagem, trabalham aí com risco leve, ordinário ou extraordinário, cobertos aí pela 10897, não tem que ter grandes preocupações na definição do sistema preventivo. Mas a hora que a gente começa a trabalhar com estocagem, o número de variáveis cresce muito, muito. E o que acontece, Vitor? Se a gente for ranquear em termos de importância, a primeira coisa que eu acho que a pessoa deveria se preocupar é a classificação adequada da mercadoria. A segunda coisa é a altura do teto combinado com a altura de estocagem. Terceira coisa, o tipo de estocagem, se é com prateleira, se é com rack ou se é empilhada, tá? E assim sucessivamente, largura de corredor, dependendo do critério, o corredor é mais largo, o corredor é mais estreito. Lembrando, pessoal, que quando a gente dimensiona um sistema de sprinkler, por exemplo, para uma área com porta-pallet, um princípio básico é que o incêndio de um porta-pallet não pode iniciar um incêndio no outro, porque senão vai ter uma reação em cadeia, que o sistema não vai conseguir controlar. Então, existem, Vitor, uma série de variáveis, que, logicamente, não daria para a gente aqui listar todas, mas você listou grande parte delas, que, de fato, é muito importante. Uma coisa interessante que você colocou
Muitas vezes, o que acontece? Eu tenho um depósito existente que tem lá um bico SFR K25 no teto e, por algum motivo, eu vou precisar de estocar uma pequena área, por exemplo, de plástico expandido, caixas de isopor, por exemplo. Em tese, eu vou ter um problema, porque se eu for trabalhar só com sprinkler de teto, pode ser que o meu teto seja muito alto, pode ser que a minha armazenagem não seja coberta, ou pode ser que a minha próprio reservatório de água não é suficiente para aquela nova commodity que eu estou querendo colocar dentro daquele depósito. E existem soluções intra-rack que vão resolver esse problema. Agora, é interessante, e o Tenente Correia deve viver isso aí na prática, no dia a dia, é a dificuldade, muitas vezes, os depósitos já existentes, tá? Duas coisas. Primeiro, acidentes em depósitos existentes, muitas vezes se perde um depósito protegido por sprinkler e a pessoa vira e fala assim, mas o depósito queimou, ele tinha sprinkler, mas não estava adequado àquela condição que ele estava sendo aplicado. E uma segunda coisa, que é as vistorias periódicas, encontrar produtos ou condições de armazenagem que estão diferentes daquilo que foi efetivamente aprovado. Então, assim, a gente sempre se depara com esse tipo de problema, né? Principalmente em falhas. Existem estatísticas, a NFPA traz isso, e é curioso que as estatísticas relacionadas à estocagem, elas são estatísticas que as perdas geralmente são muito maiores do que áreas que não são estocagens, porque o número de variáveis é muito maior. João, desculpa, eu vou ter que interromper um pouquinho, porque esse assunto a gente sabe que ele acaba concatenando com um monte de outras coisas. Só para a gente tentar manter um pouquinho do tempo, eu queria escutar, acho que o Tenente Correia tem um comentário. Tenente. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui, a princípio, a participação em nome do Corpo de Bombeiros. Queria fazer só um comentário a respeito dos projetos e da vistoria. Até o João deu uma introdução, porque o que nós vemos, às vezes, a diferença do que foi projetado e aprovado para o que nós encontramos no local. Então, muitas vezes, tem uma área de depósito para um certo material, um certo produto, uma certa altura, e muitas vezes, na vistoria, nós vimos que, por desconhecimento do responsável pelo uso, ou até mesmo para passar na aprovação, ele teve que fazer um ajuste e não transpassou essa informação para o responsável, nós encontramos variações. E essas variações com o projeto, com o cálculo, às vezes impossibilita o projeto de uma forma geral. Muitas vezes nós temos pequenas alterações que nós conseguimos resolver, mas muitas vezes inviabiliza, até mesmo muda até a norma, né? Para ser feita a aprovação, há várias possibilidades, tanto da NBR quanto com a NFPA, mas caso no local esteja diferente do projeto, principalmente a armazenagem e a altura dessa armazenagem, muda completamente a norma. E isso é um fator importante que a gente tem muito problema em vistoria. Vai separar. Agora, então, são perguntas sobre o tema 1. Nossa primeira pergunta, de Alciane Jerônimo. Gostaria de fazer uma pergunta. A diferença entre sprinklers com bulbo e chuveiros automáticos do tipo dilúvio, uso em correias transportadoras, principalmente em grãos, açúcar e fertilizantes. Jonas, eu não entendi muito bem a pergunta, mas talvez eu sei aonde ela quer chegar. Na verdade, é o seguinte, Aliciane, primeiramente é um prazer... primeiramente é um prazer, né? Pode falar, Jonas. Não, desculpa, é que o pessoal está me ajudando aqui, botaram a pergunta na tela, vou pedir para botar de novo. Ah, tá. Eu acho que ajuda.
Primeiramente, Aliciane, obrigado por estar participando, tá? Vai ser um prazer eu tentar. Eu não sei se eu entendi perfeitamente a sua pergunta, mas eu vou tentar responder. Basicamente, proteção de correias transportadoras, até um passado recente, ele era feito apenas por sistemas de dilúvio, tá? E não era sistema de dilúvio com sprinkler, não. Era, em geral, sistema de dilúvio com water spray, com projetores de water spray. Alguns anos atrás, a FM Global soltou um datasheet, que é o datasheet 711, que permite hoje a proteção de correias transportadoras com o uso de sprinklers, tá? A grande vantagem desse datasheet 711 é que quando você trabalha com chuveiros automáticos, que tem bulbo, conforme você comentou, eu vou ter uma quantidade de bicos em operação muito menor do que um sistema de dilúvio com water spray. Então, o meu requisito de demanda de água, tubulação e tudo mais é muito menor. E tem um detalhe, Elciane, que talvez você não saiba, mas já está em fase já vai entrar em consulta pública nos próximos dias uma norma da ABNT para proteção de correias transportadoras, com o uso de sprinklers, tá? Foi feita pelo CB24. Então, entra no CB24, cadastre lá que você vai receber, inclusive, um e-mail aí informando quando essa norma entrar em consulta pública. Eu acredito que já no segundo semestre a gente já tem uma norma brasileira para proteção de correias transportadoras com o uso de sistemas de sprinkler, tá bom? Ainda do tema 1. Pergunta vem da nossa querida Débora Tomé. João, de novo para o João. João, densidade por área. Acredito que possa criar uma certa dúvida nos projetistas. Por favor, você poderia esclarecer que, neste caso, não poderia utilizar NBR 10897? Pessoal, primeiramente, obrigado, Débora, pela sua participação. Eu convido todo mundo que está assistindo essa live a ler o item 1 da NBR 10897. Ele fala, não sei se é o 1 ou 2, ele fala que a NBR 10897 não é uma norma que deve ser adotada para proteção de áreas de estocagem. Então, cuidado, porque quando a gente fala de densidade área, eu não estou de forma alguma induzindo a vocês que estão me assistindo a olhar a NBR 10897. Você deve olhar a NFPA 13, e se Deus quiser, até o fim desse ano, vai ter a norma brasileira também de estocagem, e você vai poder olhar nela. São gráficos muito parecidos com aquele que tem na NBR 10897, mas com valores muito maiores, porque são relativos a áreas de estocagem, tá? Bom, João, pegando um gancho, que eu havia até comentado com você anteriormente. No caso, a gente usa a NFPA 13 para os critérios de design de projeto, e a 10897 a gente poderia utilizar para os critérios de instalação do sistema. É isso? Exatamente. A NBR 10897 ela é uma norma de instalação, tá? Ela serve como critério de instalação para qualquer sistema, tá? E ela é uma norma de projeto para áreas de risco leve, ordinário e extraordinário. Então, se eu precisar de critérios de projeto para áreas de estocagem, a NBR 10897 não é referência. Mas a instalação de um determinado sistema numa área de estocagem, a NBR 10897 serve, porque ela traz todos os tipos de bico e quais são os critérios de instalação daqueles bicos. Ok. Próximo. Vamos lá, vamos manter ainda aqui ainda mais uma pergunta do tema 1. Pergunta da Casa Forte. Qual é o bico ideal para se aplicar em um depósito de defensivo agrícola, compartimentado? Estocagem REC de 3,70 metros e pé direito com 10 metros.
Pessoal, primeira coisa é o seguinte, é muito difícil a gente falar aqui em um critério de instalação com base somente nessas informações. Igual o Vitor teve a oportunidade de falar agora há pouco, existem inúmeros critérios que devem ser analisados. Defensivo agrícola, geralmente são produtos classe 3, tá? Mas cuidado, existem defensivos agrícolas que reagem, por exemplo, com água, gerando produtos tóxicos. Então, a análise, muitas vezes, ela não deve ser feita só em relação ao incêndio em si. Ela deve ser feita também em relação ao uso à armazenagem de produtos perigosos dentro de uma edificação. Muito cuidado em relação a isso, porque muitas vezes a pessoa que acha que água serve para qualquer coisa. Existem produtos que, por exemplo, não podem ter aplicação de água, porque se a água cair nele, ele vai gerar uma reação, muitas vezes exotérmica, gerar uma reação de aumento de temperatura ou geração de gases tóxicos e afins. Então, uma área, por exemplo, com defensivo agrícola, a primeira coisa que deve ser analisado é se de fato o uso de sprinklers naquela área é adequado. Sendo adequado, analise o tipo de mercadoria. Eu acredito que esse caso que o colega está comentando pode ser mercadoria classe 3. Sendo mercadoria classe 3 e a estocagem de até 3,70 metros, você consegue trabalhar até com bico K115, porque essa armazenagem classe 3 até 3,70 não é considerada estocagem alta. Ela é reclassificada para uma estocagem baixa. Provavelmente vai passar com bico de spray K115, esse tipo de aplicação sua aí. Mas olha só, isso tem que ser efetivamente estudado. O que eu estou falando aqui é uma inferência com base em poucas informações no que seria possível. Mas é muito importante que seja feito um projeto de engenharia e um projeto extremamente responsável pelo risco do produto. Bom, se me permite, posso fazer um comentário? Claro, por favor. Foge um pouco do tema, mas é pertinente, porque eu já perdi um bombeiro nessa situação, a respeito dos produtos que reagem com a água, que o João comentou, né? Eu já participei de uma ocorrência em que os gases, né, formaram uma nuvem muito perigosa. Então, um apelo que eu faço, né, quando tiver esses produtos na edificação, orientem o responsável pelo uso, que deve estar informado de uma forma bem visível, né, na entrada da edificação, e que os brigadistas ou bombeiros civis que estejam na edificação saibam disso e possam ajudar o corpo de bombeiros a retirar essas pessoas e não sofrer com esse tipo de gás que pode levar a gente à morte.